Então tá ótimo. Então, meus irmãos aí de caminhada nessa doutrina maravilhosa, que eu sempre falo que sou apaixonado, foi aí o farol da minha vida, que me fez enxergar a vida de um modo muito diferente. Então, nós vamos fazer o estudo do Cefec, Centro Espírita, Fé, Esperança e Caridade, do Livro dos Espíritos. Estamos falando do terceiro livro, do Livro dos Espíritos, né, que é as Leis Morais, e hoje nós vamos falar a oitava lei, que é da Lei da Igualdade, e eu fui designado para falar, então, da desigualdades sociais, que é a questão 806 e 807. Então, um tema que não é fácil, né, na atual conjuntura. Vamos ver aqui que eu seja inspirado, iluminado, e possa usar não as minhas palavras, mas as palavras da doutrina, as palavras dos Espíritos, que são Espíritos de luz, e nós temos muito ainda que aprender, mas chegaremos lá que um dia também seremos Espíritos de luz. Já temos a nossa pequena luz, né? Mas seremos um espírito de escola, porque acreditamos no progresso e na evolução. Eu começo, então, fazendo essa explanação que está no Livro dos Espíritos, né? Eu só juntei aqui com algumas palavras minhas, né? Que diz o seguinte: se perante Deus somos todos iguais, estamos submetidos às mesmas leis da natureza, nascemos igualmente fracos, achamos-nos sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre, e Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Então, por que ainda tem desigualdade social? Esse vai ser o nosso desafio da noite, né? Poder falar sobre a desigualdade social, para ver, né, o que a espiritualidade tem para falar para a gente e o que nós podemos absorver. Porque o bom da doutrina espírita é que, igual, por exemplo, as leis morais, né? São 10 leis morais, a gente está falando a oitava, tem mais duas para encerrar esse assunto das leis morais, que se nós conseguimos captar a melhor parte, ou alguma parte, né, que toda ela é uma boa parte, mas alguma parte dessas leis morais, com certeza o nosso mundo será mais justo, o nosso país será mais justo, e nós seremos mais justos, né? Porque a gente vai ver que é toda uma interface em tudo que consta, né, todo ser vivo. Aqui não tem A e nem B, esse tem que ser melhor do que aquele, ou esse tem que fazer. Não, todos nós temos o nosso dever, a nossa responsabilidade para auxiliar no crescimento e para que diminua essa desigualdade social. Todos nós temos a nossa responsabilidade. Então, não adianta a gente falar, a culpa é do governo, a culpa é de não sei quem, mas eu, João, não. Eu, João, faço parte dessa engrenagem do universo, eu também sou um componente que Deus criou e disse: João, agora siga o teu caminho e dê o melhor de você. Então, todos nós temos a nossa responsabilidade. E a questão 806, então, pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Faz parte da lei natural, da lei divina? E os espíritos são bastante objetivos? Não. Não faz parte da lei de Deus a desigualdade social. Deus não criou ninguém um melhor do que o outro. Então a resposta é não. É obra do homem e não de Deus. Aí eu coloquei entre parênteses aí, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos aquilo que nós achamos que é justo, ou às vezes muitas pessoas nem pensam em justiça, às vezes pensam de uma forma, vou fazer o que é melhor para mim. Isso tem muito, né? A gente vai entender isso ao longo da nossa explanação da noite, mas não tem problema, um dia vai aprender, todos nós iremos aprender, nós estamos aprendendo, né? Eu sempre uso esse termo, né? Somos aprendizes, somos espíritos ainda, né,
crianças em evolução. Então, a gente tem muito que aprender. E aí, os espíritos perguntam, e Kardec, então, faz uma outra pergunta. Mas algum dia, essa desigualdade desaparecerá? E os espíritos respondem, eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Olha só que interessante. Está diminuindo, né, gente? Ela é inversamente proporcional à evolução. Então, estamos evoluindo, estamos começando a compreender melhor que a gente vive em família, e que somos uma família universal. Aí, realmente, isso tende a diminuir. Já está diminuindo. Aqui afirma os espíritos. E também coloca, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, quando essa chaga sair do nosso coração, né, que é o orgulho e o egoísmo, aí nós começaremos, então, vai começar a desaparecer essa desigualdade social. Deixa eu colocar aqui, o meu cachorro está latindo ali para não atrapalhar a gente. Só um minutinho. Aí, gente, continua me ouvindo bem aí, gente? Tá ouvindo aí, Laís? Tá bem? Então, tá bom. Então, ela vai desaparecer, mas aí nós temos o nosso envolvimento, nosso comprometimento, nosso dever. Foi o que eu disse no início. Nós vamos ter que trabalhar o nosso egoísmo e o nosso orgulho para que a gente possa entender que somos, como eu disse, uma família universal. Ele continua os espíritos, será apenas a desigualdade do merecimento. Então, essa sempre existirá, porque eu preciso passar por ela, né? Por merecimento, para que eu possa crescer, para que eu possa aprender, para que eu possa resgatar o meu passado. Mas dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Então, isso é muito interessante, né? Porque, às vezes, ainda existem pessoas que acham que são melhores. Eu sou de família importante. As pessoas têm essa mania, né? Às vezes a gente chega, eu em Minas, eu tive essa experiência aí, né? O pessoal, você é de qual família, né? Chega, as pessoas querem saber de que família que nós somos. Eu sou da família de Deus, né? Eu faço parte dela, graças a Deus, e todos nós. Então, o dia que a gente começar a entender isso, que nós somos todos iguais, e lá na abertura, né, eu falei que, olha, os espíritos falaram que o rico e o pobre é do mesmo jeito, quando morre, o caminho é um só. Isso é muito interessante. Eu fico assim, maravilhado com essas explicações, porque demonstra que não é a família de onde nós viemos, não é o meu tipo sanguíneo, a cor da minha pele, a minha condição social, não é a minha religião. Não quer dizer que eu sou espírita, não, eu sou um escolhido, assim como pensavam os judeus, né? Mas, então, não é nada disso. O importante é a nossa evolução moral, é o que a gente vai aprendendo ao longo da vida e vai entendendo. E para que a gente possa entender e ver justiça em tudo isso, a gente vai ter que fazer aqui um exercício mais profundo, né? Porque se eu pensar puramente na vida de hoje, eu não vou conseguir entender. Então, a gente vai entender, né? Vamos buscar qual a ferramenta que necessitamos para que a gente possa entender isso, né? Miramês diz que o bom observador notará sempre no correr do tempo que as condições humanas vão se transformando lentamente,
e sempre para melhor. Ainda bem, né, gente? É a evolução. Todos os povos vão absorvendo, pela força do progresso espirituais, leis mais justas e mais humanas, vendo-se em seus semelhantes em outra dimensão de vida. Então, aqui já está falando, né, já está demonstrando aqui, Miramês já explica para a gente, olha, para que a gente possa entender isso, outra dimensão de vida. Então, se a gente não acreditar na imortalidade da alma, se a gente não acreditar na justiça de Deus, se a gente não acreditar na reencarnação, vai ficar difícil de entender, inclusive a segunda que eu citei, que é a justiça divina. Mas a partir do momento que eu entendo que eu sou um espírito imortal, que eu perco aqui o meu corpo físico, mas eu continuo sendo o João que vivi na última encarnação, e vou lembrar das outras, e vou me preparar para a próxima, eu me torno, assim, uma pessoa mais, vamos colocar assim, eu consigo visualizar a justiça de Deus e entender que a evolução é contínua. Então, o que eu fizer de melhor aqui, ela vai servir para mim no futuro. Não é de falar, eu vou construir e deixar um mundo melhor para os meus filhos. Não, eu vou deixar um mundo melhor para os meus filhos e para mim quando retornar. Que bacana isso, né? O orgulho nos parece que cresce mais com o egoísmo. A antiga chaga que já floresceu muito, mas que agora está sendo combatida pelos seres humanos em diversas escolas filosóficas e religiosas, e pela maior escola da vida, que se chama maturidade espiritual. Né? Então, olha, por mais que a gente coloque aí, né, acha que o mundo está difícil, sabemos da nossa atual situação, não do Brasil, mas mundial, diante de vários problemas, né, saindo de uma pandemia, entrando aí numa guerra, olha que absurdo, né? A gente acha absurdo, entrando numa guerra, né, em pleno século XXI, mas, como disse a Carla aí, por mais difícil que esteja, não é o quanto a gente imagina, ou seja, tem gente boa nesse mundo, tem gente boa, gente que está combatendo o orgulho, o egoísmo. Aí eu até destaquei aí em amarelo, o preconceito, a violência com o ser humano, que todo momento a gente liga a televisão e vê isso. Mas se a gente pudesse ver as coisas boas também, porque essas notícias boas às vezes não dá ibope, e a gente acaba vendo muita notícia ruim e fica achando com a ideia errada de que o mundo está pior. Não está. Ele está melhorando, ele está melhor do que era. Então, o preconceito, a violência com o ser humano, com os animais, olha só, quem imaginava, né, um tempo atrás, a gente hoje tratar os nossos animaizinhos, fica dentro de casa, está com a gente faz, né, tem o maior amor, o carinho por ele, né? A natureza, a gente já está preocupado com a natureza. Estão destruindo, nós estamos destruindo. Eu falo, não estão, porque senão dá a impressão que só o outro que faz e eu. Então, eu estou no contexto. Então, a natureza já nos preocupa. A indiferença, quando a gente vê as pessoas maltratando, né, desprezando outros irmãos por política, por religião, por cor da pele. Então, a desigualdade, que é tudo isso, já nos incomoda a tal ponto de podermos interferir. A tal ponto de podermos interferir. Às vezes, isso incomoda tanto que a gente toma as dores daquele que é a vítima. Pelo menos a vítima nesse momento, nessa encarnação. Então, a gente toma dor, a gente já... Aquilo ali comove a gente e a gente procura interferir para encontrar um caminho da paz. Não é interferir e entrar também de forma agressiva, mas essa doutrina de amor, essa doutrina de caridade, que é a doutrina dos Espíritos, já nos permite que tenhamos esse equilíbrio, embora seja muito difícil. Mas olha só a transformação. Antigamente não, antigamente a gente via lá, se tinha lá um
um casal, o marido agredindo a mulher, a gente usava aquele chavão de antigamente, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Hoje a gente mete a colher, sim, procurando de forma pacífica a conciliação. Então, isso já incomoda muitas pessoas, não são poucas não, muitas pessoas, né? Isso são condições temporárias, como fala Miramês aqui, condições temporárias necessárias devido à desigualdade de posição das criaturas, no que se refere à escala de aperfeiçoamento das almas. Eu até destaquei aqui, a escala espírita. Se a gente for buscar lá no Livro dos Espíritos, a questão 100 a 113, mostra lá que nós estamos, cada espírito encarnado ou desencarnado está numa escala evolutiva. Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. São as 3 escalas que eles colocam lá de forma didática para que a gente possa entender, e mostrando que nós ainda somos espíritos imperfeitos. Se a gente for ler lá, né, as categorias de espíritos imperfeitos e quais são os seus defeitos e as suas poucas virtudes, a gente vai se encaixar lá. Por isso ainda tem essa desigualdade social, por isso ainda a gente não trabalhou, não conseguiu trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Ainda pensamos muito na gente, né? Mas isso está mudando, como foi colocado aqui, como estamos falando, né? Então, essa condição, repetimos, ela é passageira, é temporária, pois somente as leis estabelecidas por Deus são imutáveis no tempo e no espaço. E tem até uma passagem de João, no capítulo 11, versículo 10, né, que diz o seguinte: se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E quem anda fora do nível em que deve viver por justiça, somente encontra trevas, por desconhecer o que deve receber e sentir por misericórdia de Deus. Não queiramos ser o que não somos. Cada criatura tem dentro de si um vigia. E aí eu abri um parênteses aqui, né, que é a nossa consciência, que lhe dá conhecimento dos seus poderes e dos seus limites em tudo que faz e pensa. Então, se hoje nós não estamos numa condição como está o nosso próximo, o nosso irmão, né, a gente não tem que estar preocupado com a vida do próximo, mas com a nossa. O que eu estou fazendo, né, para poder viver bem com aquilo que eu tenho, com aquela condição que eu possuo, intelectual, aquela condição que eu tenho de condição social, de bens materiais, que é necessário, mas que dá para a gente viver, que dá para a gente ser feliz. Busquemos a nossa, né, o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento profissional. Então, quando a gente começa a ficar preocupado com a gente, o mundo vai ficar um pouco melhor. Já está ficando, como nós já estamos falando. Então, às vezes a pessoa está preocupada com o outro, e o legal da vida, e a doutrina espírita mostra isso para a gente de uma forma tão clara, que, João, hoje você está estagiando numa condição, amanhã será uma outra totalmente, né, diferente dessa, inversa dessa. Ou seja, se hoje eu estou numa condição tranquila, amanhã pode ser uma condição de miséria. Para quê? Não é porque Deus é injusto, para que eu possa aprender, para que eu possa crescer, para que eu possa desenvolver o meu lado moral e intelectual e busque, né, vencer na vida e me resignar, ser resiliente, né, diante da situação. Então, isso tudo nós temos em mãos. Os Espíritos vêm nos mostrar o caminho que a gente deve seguir através desse aprendizado, através desse discernimento. Ora, se eu estou numa situação, para que eu vou me queixar? Busquemos, né, coisas melhores, se temos condições disso, mas de forma justa. Então, tudo isso nós temos na mão, né? O próximo aqui continua falando, né, a próxima fala aqui de Miramês, mesmo nas condições sociais em que se encontra, por que avançar para as lutas sem as devidas armas com que possa se defender? Mas são armas, ele usa essa expressão, mas armas
de conhecimento, armas da vontade, armas de buscar uma forma de conquistar o seu espaço de forma justa. Ele fala, o que acontece com o médico que não se aprimorou na arte de curar? Ele não vai aprender, ele não requisitou, ele não buscou a condição para ele se tornar um bom médico. As desigualdades nos mostram até onde o outro já chegou. E é um convite para que possamos ir também. Se o outro chegou, eu também tenho condição. Eu não vou ter uma vida igual a ele, né? Mas posso ter uma vida próxima da dele, né? Eu estou falando aí agora já de condição social, ou posso ter até melhor, depende de como eu vou buscar isso, né? Porque a vida oferece ensejo para todas as criaturas. Eu destaquei, o sol nasce para todos. Busquemos a sua luz, busquemos essa luz do sol que cobre todos nós, né? Que nos dá a oportunidade desse crescimento, né? O sol nasce para todos. Então, busquemos o nosso espaço, sem estar preocupado com o outro, e aceitemos, qualquer que seja ele, porque o importante é a gente estar ali buscando esse desenvolvimento intelectual e moral. É isso que nos faz crescer. E, às vezes, a gente não precisa de muito para poder ser feliz. Eu estava lendo até um tema esses dias, essa semana, dos minimalistas, né? Ou seja, o mínimo para que você possa ser feliz, para que você tenha dignidade, isso que é dar condição social para as pessoas, que ela tenha dignidade, que ela tenha um mínimo, que ela possa se alimentar, que ela possa se locomover, que ela possa ter a liberdade que todos nós temos. Então, aquele que tem condição, que possa auxiliar, é o que a gente tem que procurar fazer. E também que mostrar para essa pessoa, olha, você é capaz, você tem condição, né? Como diz o ditado, não é só dar o peixe, é ensinar a pescar. E a questão 807 fala, o que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos. A gente vê tanto disso aí, gente, ainda, mas volta a falar. Tem muita gente boa nesse mundo, né? Tem muita gente boa nesse mundo. Mas tem aqueles que ainda, coitados, ignorantes que são, procuram oprimir, tirar proveito próprio daquela pessoa que já está tão necessitada. E aí os espíritos respondem, merecem anátema, se excomungados, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão, reencarnação, numa existência em que terão que sofrer tudo que tiverem feito sofrer aos outros. Então não adianta, né, eu oprimir os fracos, porque hoje, se eu sou o algoz, no futuro eu serei a vítima. Então vejam vocês que, olha que interessante, né, essa lei de ação e reação. Eu vou colher o que eu plantar. Então eu tenho que pensar nisso para que eu possa entender como é o sistema, para que eu possa aproveitar a oportunidade dessa vida e me tornar uma pessoa melhor. Aí ele cita a questão 684, eu fui lá na questão 684 do Livro dos Espíritos, e está lá. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho. Às vezes a pessoa, né, faz trabalho escravo, quer mais, a troco de um lugar, às vezes, nem condição, de que tem uma boa condição para morar, ou para se alimentar de forma adequada, decente. E aí os espíritos respondem, né, que pensar dessas pessoas que abusam, né, da sua autoridade, impondo aos inferiores excessivo trabalho. Ele fala, isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem um poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Né? Transgrediu a lei de Deus, ele interferiu na lei universal. Então, ele vai ter que se redimir, ele vai ter que, se ele transgrediu essa lei, ele vai ter que se ajustar com a lei. Aí fala da questão 273 do livro dos Espíritos, vamos ver o que fala ela, né?
Será possível que um homem da raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Aí os espíritos respondem, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Olha só, gente. Então, olha só que não adianta eu querer aproveitar da situação, porque amanhã eu vou colher isso. E aí vem aqueles, através da reencarnação, que foi o Senhor no passado e hoje vem como escravo revoltado. E aí vai ter que voltar novamente, até aprender, até entender, ter condição de se resignar, de se tornar uma pessoa melhor e de compreender que ele está ali para crescer, para evoluir, Então, continua, um em que certa época exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Nós estamos falando aqui de um abuso de poder. Então, aí você vê hoje pessoas, às vezes, em situações, em condição social muito difícil, e totalmente orgulhosas, revoltadas com aquela situação, acha que elas não merecem, Ela pode também, Deus é tão misericordioso que permite, mesmo você espiando, você pode buscar novas conquistas, mas para isso você tem que primeiro tirar essa revolta, esse ódio do seu coração, para que você consiga prosseguir de uma forma talvez mais suave, Então, o Espiritismo ele tem uma missão muito importante. A missão do Espiritismo no mundo é fazer conhecida a mensagem do Cristo para a humanidade, despertando almas e ativando consciências, de maneira a acender a luz de Deus dentro das almas em marcha divina. Essa aqui é muito importante, estamos precisando disso. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque assim poderemos servir de guias para os que se encontram na retaguarda e poderemos ajudar no silêncio, construindo o céu na própria vida. Então, se a gente escuta essas orientações do Espírito da Verdade, amai-vos e instruí-vos, a gente vai entender e vai construir em nosso coração o céu. Se não ouvir, continuar trilhando esse caminho da revolta, do egoísmo, do orgulho, aí construiremos, ao invés do céu na nossa vida, o inferno. Aí está o inferno e o céu, que muitos têm medo, desse céu, achando que é uma coisa circunscrita, e não é uma coisa consciencial. Podemos fazer da nossa vida um céu ou um inferno, depende do caminho que queremos trilhar. E Kardec comenta na questão 798, influência do Espiritismo no progresso, a importância do Espiritismo, de poder mostrar uma luz para o caminho dessas pessoas. Então, o caminho das pessoas e principalmente a nossa, não nos esqueçamos disso, porque a gente sempre acha, é o outro, olha só a expressão que eu usei, Então, não, o nosso caminho, primeiro eu me transformar, para depois eu conseguir transformar aqueles que estão, conseguir passar para eles quão bom foi a minha transformação. Então, aí ele fala assim, Kardec, o comentário dele nessa questão 798, assim será com o Espiritismo, ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, destruiu o paganismo, destruiu toda aquela crença nos deuses, e não em Deus, no único Deus,
E o Espiritismo não, o Espiritismo agora tem que edificar, porque o cristianismo plantou a semente, e agora a doutrina espírita, né, ela vai fazer germinar, dar frutos para que esse amor, essa esperança, essa transformação ocorra em nós e possamos ter uma sociedade mais justa, né? E eu encerro hoje esse nosso estudo com as palavras de Leon Denis, que diz o seguinte: a causa do mal está em nós, em nossas paixões e em nossos erros. Eis o que se deve transformar. Para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. É necessário o conhecimento das leis superiores de progresso e de solidariedade, a revelação da nossa natureza e dos nossos destinos. E isso somente pode ser obtido pela filosofia dos espíritos, né? Vejam vocês, mais uma vez, a responsabilidade que nós temos com a doutrina espírita. E aquilo que eu falei no início, né? Não adianta a gente ficar aqui procurando o culpado. Eu não vou conseguir transformar o mundo se eu não me transformar. Então, se eu ficar preocupado em transformar o vizinho, o meu amigo, o meu inimigo, eu não estou contribuindo para a evolução, para o progresso do mundo. O que a minha contribuição, e essa eu tenho condição de fazer, é de me melhorar. Porque quando eu me melhoro, eu exteriorizo isso em forma de amor, de trabalho, de empatia, de uma forma que eu possa mostrar para as pessoas, como eu disse, que vale a pena essa transformação. E aí eu vou contagiar as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, né, os meus amigos, e aí eu vou conseguir transformar o mundo. Às vezes eu falo isso, veio aqui na minha mente agora, a gente lembrando, né, do nosso querido Chico. Então, o Chico não estava preocupado com os outros, estava preocupado com ele. Ele foi o exemplo. E quando a gente lembra dele, a gente vê, né, quão é importante essa transformação, esses exemplos que ele deu e que nós temos que aprender com ele, para que ele possa... Com isso, ele transformou muita gente. E das suas transformações foi nós, espíritas. Fomos nós, né, espíritas, que aí usamos o nosso querido Chico como exemplo. E todas as vezes em que a gente tem a oportunidade de falar sobre a doutrina espírita, a gente tem essa sensação, sentimos essas vibrações desse espírito tão iluminado que foi o Chico. Então, meus irmãos, eu agradeço vocês terem me ouvido e agora é com vocês.